Olá meus amigos, tudo bem? Com grande satisfação aqui que eu estou gravando meu segundo vídeo aqui no ano de 2020, tá? Escolhi um tema que já me pediram para gravar um vídeo sobre isso anteriormente, sobre o abuso dos auditores fiscais, né? O abuso de autoridade dos auditores fiscais, o que é que deveria ser feito, tá? Não tem muito material para se falar sobre isso, não tem quase, você faz uma procura intensa, não encontra muitas decisões falando sobre praticamente nenhuma. Mas desde o final do ano passado, né, que houve a lei 13.866 ou é 69, deixa eu ver o número dela aqui, para não... A lei 13.869 de 2019, né, de 5 de setembro de 2019, que entrou em vigor agora em janeiro, dia 5. Eu estou gravando esse vídeo para vocês agora, no dia 7, quer dizer, 2 dias atrás. Ela teve um período de vacatio legis aqui de 120 dias, né? Então essa lei entrou em vigor agora, né, em janeiro, e ela trata sobre abuso de autoridade. Então já existem inclusive ações de associações dos auditores fiscais municipais e do Distrito Federal, né, ação direta de inconstitucionalidade de vários artigos desta lei junto ao Supremo Tribunal Federal, porque estão todo mundo alegando aqui que essa lei está tirando a força de fiscalização, a competência de fiscalização dos auditores fiscais, seja em que âmbito for, estadual, federal ou municipal, não é? E na verdade essa lei foi criada, né, segundo dizem aí, para combater aí a Lava Jato, né? As decisões da Lava Jato contra os políticos, né? Esses abusos da autoridade, de entrar dentro da casa, fazer o que quiser, de pegar os documentos, levar, e agora está tudo assim. Então eles estavam querendo vetar um pouquinho, né? Puxar, prender um pouco o cabrecho aí dessas autoridades com relação a isso, né? Mas só que o texto dela é totalmente constitucional e ela serve para tudo, também para os auditores fiscais, né? Então, depois desta lei e analisando com mais cuidado alguns artigos dela, eu fiz aqui um pequeno esboço, tá? Como falei para vocês, é uma questão muito delicada porque não existe nada, praticamente nenhuma decisão, jurisprudência, a gente pesquisou muito falando sobre isso, né? E já me pediram para gravar esses vídeos aí anteriormente, há bastante tempo, mas eu trouxe alguma coisa interessante aqui para vocês que pode lhe ajudar muito, né? Ajudar os contribuintes, as empresas, quando acontecer um abuso de autoridade de algum auditor fiscal. Primeiro eu estou dizendo aqui que abuso de autoridade deve ser entendido como aquilo que não guarda correlação com a competência da autoridade ou perpetrado com excesso de poderes ou desvio de finalidade, de modo a impor constrangimento indevido ou ilegal ao cidadão, afetando sua esfera patrimonial ou o exercício de suas liberdades, né? Então também estou acrescentando que existem vários princípios constitucionais, os principais estão no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece as garantias de direitos fundamentais, né? Princípios e garantias fundamentais. Então existem vários princípios que dão proteção ao cidadão justamente contra o abuso de autoridades, né? Por exemplo, no inciso 3º do artigo 5º da Constituição diz que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante, humilhante, não é? Ninguém pode passar por isso, tanto a autoridade como também o cidadão. O inciso 10, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, quem se sentir violado pode ingressar judicialmente pleiteando danos materiais ou morais, independentemente contra quem for, inclusive uma autoridade.
O inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso 34 diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Ou seja, a própria Constituição estabelece que quando existe um abuso de poder, você poderá acionar os poderes públicos para isso. Entre eles também acionar o Poder Judiciário, é claro. Então aqui eu estou já relacionando algumas hipóteses de abuso de autoridade do auditor fiscal. Por exemplo, invadir o estabelecimento, que eu pesquisei, né, evidentemente, junto com o pessoal que trabalha comigo, invadir o estabelecimento ou tomar posse dos bens do contribuinte, ameaçar ou intimidar. Não pode o fiscal chegar na empresa abrindo arquivos, gavetas, intimidando o contribuinte. A fiscalização em empresa inicia-se geralmente com a lavratura do termo de início de fiscalização. É por meio deste documento que os agentes administrativos solicitam livros e demais documentos fiscais do contribuinte para verificar se ele está agindo nos moldes da lei. Ele não pode chegar numa empresa dizendo: eu sou fiscal auditor da Receita Federal, eu já quero que você me traga agora esses documentos, tal. Não. Tudo existe uma formalidade. Ele começa com o termo de início de fiscalização, chega lá e diz que a partir de hoje sua empresa está sofrendo uma fiscalização, eu gostaria que você me trouxesse os livros tais, os arquivos magnéticos hoje, né? Não é nem mais livros, os arquivos magnéticos tais referente aos documentos tais, aos livros tais, né, do período tal a tal. É assim que começa o termo de início de fiscalização. Eu lhe dou um prazo aí de uma semana, 10 dias, 48 horas, depende do fiscal, tá? Então eu estou trazendo até aqui a redação do artigo 196 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a autoridade administrativa que proceder ou presidir a qualquer diligência de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. Então não pode chegar de qualquer forma. Ele tem que chegar devidamente identificado e devidamente documentado com o termo de início de fiscalização para que se comece a fiscalização. Tá bom? Outro exemplo de abuso de autoridade: formular torturas de ordem moral, né, para obter informações. Ele pode dizer assim: o fiscal não pode ameaçar o contribuinte que se recusar a fornecer documentos, por exemplo, com ameaça de prisão, sendo essa uma tortura de ordem moral. O contribuinte está obrigado a fornecer somente os livros e documentos previstos em lei. Eu me lembro até de uma situação que aconteceu há uns 10 anos atrás, já isso aí, que eu tenho já 20 anos de formado, acho que uns 15 na área tributária, mas na época ainda não estava com a experiência, evidentemente, que nós temos hoje, mas eu já argumentei com um oficial de justiça da seguinte forma: um cliente recebeu a visita de um oficial de justiça e estava dizendo o seguinte: olha, doutor, ele ligou para mim, o cliente: doutor, eu estou com um oficial de justiça aqui, dizendo que vai penhorar os tratores, tudo da empresa, que eu assine aqui o auto de penhora. Eu não quero assinar, eu assino isso, doutor? Aí eu digo: deixa eu ver qual é o processo. Aí ele me deu o número do processo, aí eu dei uma olhada rápida no que é que se tratava o processo e vi que nesse processo eu tinha entrado com exceção de pré-executividade, já uma defesa inicial. E já tinha um despacho do juiz anterior a essa exceção dizendo assim: intime-se a parte para pagar, nomear bens a penhora, aquele despacho padrão em execuções fiscais. Caso a parte apresente alguma defesa, com uma exceção de pré-executividade, inclusive estava dizendo assim: volte-me os autos conclusos para decisão. Então eu tinha apresentado a defesa, o processo tinha que voltar concluso para o juiz decidir. E não tinha nenhum despacho dizendo depois que o oficial tinha que chegar lá e penhorar os bens da empresa. Ele tinha que primeiro decidir a minha exceção de pré-executividade, o oficial.
não tinha nenhum despacho autorizando a oficial a ir na empresa e penhorar os tratores da empresa. Então, eu disse para ele, diante disso que eu tinha verificado, na verdade o oficial pediu para ele assinar o auto de penhora, ele não quis assinar, o oficial disse, olha, então faz o seguinte, eu vou descer, vou ali, era uma empresa que ficava situada perto de um shopping, vou tomar um café, daqui a meia hora volto e você assina esse auto de penhora. Aí foi o tempo que o contribuinte, o meu cliente, ligou para mim, eu pude fazer essa pesquisa. Ele disse para ele, não assine, porque se já tem um despacho do juiz dizendo que se eu apresentar a exceção de pré-executividade, o processo tem que voltar concluído para ele decidir, e não tem nenhum despacho mandando ele penhorar bem na empresa, então quem está agindo com abuso de autoridade é o oficial de justiça. Aí quando o oficial de justiça voltou, ele botou o oficial de justiça para falar comigo na linha. Aí disse, eu falei para o oficial, digo, olha, fui eu que pedi para o meu cliente não assinar, porque não existe despacho do juiz mandando você penhorar. Aí ele disse para mim, olha doutor, se ele não assinar, sabia que o senhor por dizer isso, o senhor pode ser preso, porque o senhor está atrapalhando uma diligência judicial. Aí eu digo, como é que eu estou atrapalhando uma diligência judicial, que eu estou amparado inclusive na decisão do próprio juiz da vara que você faz parte, que diz que se eu apresentar uma defesa para eliminar uma exceção, o processo deve voltar para ser julgado. Quem está descumprindo a decisão do próprio juiz é você. Aí o cara já fica mais calado do lado de lá, né? Sim, mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui que eu não encontrei nada. Porque na verdade eu falei com o juiz e o juiz disse, olha, como eles não pagaram, volta lá e penhora. Aí eu digo, mas o juiz não pode dizer isso pra você de boca, ele tem que botar isso no processo. Eu já falo, aí foi aquela conversa e ele não penhorou, né? E o cliente ficou sorrindo, né? Isso ajuda muito, né? Mas a gente não pode abaixar a cabeça para esses abusos de autoridade. Então, isso é uma forma de tortura moral. Você vai ser, inclusive para o advogado. Você dizendo que não vai se assinar, orientando seu cliente a não assinar, você pode ser preso. Ser preso porque eu estou defendendo meu cliente. Onde é que está dizendo isso? Eu estou exercendo a minha profissão. E também tem um outro tipo de situação, por exemplo, de abuso de autoridade. Violar a honra, a imagem do contribuinte ou difamar a empresa. É o cara chegar lá na empresa e dizer, olha, sabia que teu patrão lá está devendo não sei quanto ao fisco, que eu estou aqui fazendo uma fiscalização, olha, o negócio aqui é de milhões, viu? O cara deve até, como diz aqui, as roupas íntimas, como se diz aí na gíria popular. Ele não pode fazer isso, não pode. Isso aí é uma forma de abuso de autoridade, né? Então eu transcrevi aqui também a redação do artigo 198 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, ou sobre a natureza e o estado dos seus negócios e atividades. Então isso, o próprio Código Tributário Nacional, ele proíbe que exista essa divulgação dessas informações sobre o estado financeiro, né, e as atividades daquele contribuinte que está sendo fiscalizado. Então vamos aqui mais uma forma de abuso de autoridade. Criar dificuldades ao funcionamento do estabelecimento e dos funcionários da empresa. O fiscal não pode exigir que a empresa pare todos os seus afazeres para atender a sua solicitação. Deve combinar previamente com o diretor ou contador da empresa a data em que voltará para ter acesso aos documentos. Principalmente nessa época de final do ano. Tem época pior para a empresa sofrer uma fiscalização do que em dezembro, do que tem inúmeras obrigações fiscais a cumprirem, documentos a serem enviados à Receita Federal, 13º salário para pagar para todo mundo. O cara chegar lá e pedir às vezes documento de 4, 5 anos atrás para todo mundo procurar, então tem um momento pior, né? Mas isso a empresa tem que atender. Mas existem inclusive alguns fiscais mais maleáveis que eu já presenciei, que o dono explicou, doutor, olha, é final do ano, volta no começo do ano, né, pelo menos aí que, né, aí o cara voltou lá dia 3 de janeiro, que não dá tempo nem do cara tirar uma semana de férias para curtir a família no Réveillon.
O cara já começa o ano tendo uma visita de um auditor fiscal na empresa, né? Olha, eu não sei como, sinceramente, como alguns empresários aguentam, viu? Pra gente não é ruim não, a gente tem muito trabalho, já começa o ano, às vezes ganha dinheiro, né? Mas isso quando você não tem um partido mensal, né? Porque quando tem partido mensal, aí a bronca sobra para o advogado, que o cara tá na praia, o cara tem um partido mensal, aí liga o cliente, olha, estou com fiscal aqui. Aí você às vezes tem que se resolver, a situação já não relaxa tanto assim. Então estou transcrevendo aqui para vocês o artigo 194 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Isso quer dizer o seguinte: cada imposto, IPTU, imposto de renda, IPI, ICMS, ele estabelece aqui as prerrogativas de cada auditor fiscal. Geralmente, em cada imposto, ele vai dizer os limites que o auditor fiscal poderá atuar, no caso assim, na fiscalização. Inclusive, a própria Constituição Federal, no artigo 37, que fala da responsabilidade objetiva dos servidores públicos, no parágrafo 6º, ele estabelece também penalidades quando existem danos ao contribuinte. Como por exemplo, o parágrafo 6º diz o seguinte, do artigo 37 da Constituição: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a pessoa jurídica de direito público, você pode até acionar a pessoa jurídica de direito público que aquele auditor fiscal está vinculado, pedindo danos morais, danos materiais, se for o caso também, né, que é previsto na própria Constituição, no parágrafo 6º do artigo 37. Mas o principal da aula de hoje é a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que teve um período de vacácio legis de 120 dias e entrou em vigor agora, dia 5 de janeiro de 2020. Teve vários vetos do presidente, o Congresso aí tirou alguns vetos aí do presidente também, não é? E houve uma reestruturação aí na lei, já foi para lá, foi para cá, mas ela já entrou em vigor. E já existem várias ações diretas de inconstitucionalidade de várias associações, principalmente de auditores fiscais, contra vários artigos desta lei, tá? O artigo 1º desta lei, que é conhecida como a Lei de Abuso de Autoridade, que veio fortalecer inclusive agora essa questão do abuso de autoridade dos auditores fiscais, independentemente de que área eles sejam, de que competência eles atuem, federal, estadual, municipal. O artigo 1º diz o seguinte desta lei: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou no pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, os artigos que estão sendo questionados perante o STF são esses que eu vou ler agora para vocês, que é favorável ao contribuinte contra o abuso de autoridade do auditor fiscal. Primeiro, é o artigo 27 da Lei 13.869 de 2019, Lei do Abuso de Autoridade. O artigo 27 diz o seguinte: tudo é penalidade, né? Aí, requisitar, instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, aí que entra, tá? Em desfavor de alguém,
a falta de qualquer indício da prática do crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, de pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa para o agente público que fizer isso. Ou seja, requisitar a instaurar um procedimento investigatório, tanto penal como administrativo, certo? Em desfavor de alguém, do contribuinte, na ausência de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. O fiscal agora está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então isso aí, viu? Dá uma força aí para o contribuinte nessa hipótese, né? Artigo 29, também está sendo questionado aí perante o Supremo. Prestar informação falsa, o fiscal, né? Sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pena, 6 meses, detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, com igual finalidade, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso. Então, se ele prestou informação falsa, o fiscal, isso já aconteceu, já vi, viu? Situações do fiscal, do contribuinte mostrar que ele não utilizava um determinado produto na fabricação de umas tintas e por ele não utilizar aquilo, ele não teria que pagar o imposto, estava provado na legislação, o fiscal não levou em consideração nada disso, ou seja, ele omitiu essas informações. Ele sabia, mesmo assim ele lavrou o auto de infração. Você, por isso aqui, você pode dar digamos assim, um basta assim, nessa situação para o fiscal, até mostrar para ele que você não é qualquer um, que você está entendendo do que está acontecendo agora, essas mudanças que estão acontecendo, essa legislação que está aí em vigor, tá? Desde agora 5 de janeiro. Então esse artigo também está sendo questionado. Outro artigo que também está sendo questionado perante o Supremo são esses três, né? 27, 29 e 31. O 31 diz o seguinte: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Não tem nada mais que tire o sono do contribuinte, do que ter um fiscal na sala do lado, sentado, analisando documentos para instauração de um procedimento administrativo. Eu tenho clientes que todo ano eles sofrem fiscalização, que eles dizem até para mim: olha, eu já tenho uma sala específica aqui, que eu boto o cara lá, o cara fica, olha ali, vai lá, fica olhando todo o documento que você quer olhar. Mas imagina você trabalhar aqui na sua sala, sabendo que na sala do lado tem um auditor fiscal analisando toda a sua documentação com a finalidade de ver alguma coisinha que você fez de errado para lavrar aquele auto de infração. Então, se o fiscal estender injustificadamente a investigação, certo? Sem ele provar porque ele estendeu isso, porque toda investigação tem data para começar, ou procedimento administrativo tem data para começar, que é aquele termo de início de fiscalização, e tem data para terminar. Geralmente é 60 dias. Isso quase nunca acontece. Isso vai para 90 dias, para 100 dias. Isso não gera nulidade do auto de infração. Eu nunca ganhei nada por causa disso não, tá? Mas você pode também alegar agora esse artigo, dizendo que além dele ter descumprido o prazo, ele estendeu injustificadamente a investigação, ele não pediu a prorrogação do prazo para no caso aí o seu chefe imediato para realizar a investigação. Você pode também alegar esse artigo. E por fim, eu lendo a lei, ainda trouxe o artigo 32, que esse artigo não é fruto de questionamento no Supremo, mas eu achei interessante também dessa lei de abuso de autoridade, que diz o seguinte: negar ao interessado, no caso contribuinte, seu defensor, o advogado ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito, ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativo, assim como impedir a obtenção de cópias
ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Ou seja, a não ser que aquela diligência, o sigilo seja imprescindível, não pode o fiscal negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos, seja de investigação penal, civil, administrativo. Ele também sofrerá penalidades com relação a isso. Então, pessoal, isso foi o que eu pude colher de informações contra o abuso de autoridade dos auditores fiscais, tá certo? Então eu dei aqui exemplos de vários casos de abuso de autoridade. Falei aqui da lei, que é o nosso tema principal, que é a Lei 13.869 de 2019, que entrou em vigor agora, que é a Lei do Abuso de Autoridade, que ela foi feita mais para limitar a atuação da Lava Jato, né, que é isso que se divulga na mídia, mas que ela é constitucional, né, até que o Supremo diga o contrário, porque tem já ações questionando esse artigo. Ela é constitucional, tá? E ela se aplica para qualquer agente público, entre eles os auditores fiscais. Então, é bom vocês terem na cabeça esses artigos, esses pontos que eu estou dizendo aqui para vocês, e provar o auditor fiscal que ele tem todo o direito de realizar uma fiscalização na empresa, mas ele não pode extrapolar os limites fixados em lei. Muitos passam por isso com muita facilidade. Tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam aí de curti-lo, de compartilhar o vídeo também com seus amigos, e acionar o sininho. E mais uma vez, eu quero convidá-los aqui para conhecerem o nosso curso online, Como se tornar um advogado tributarista. Um curso totalmente prático. A gente não vai falar de doutrina, de provas de concurso, a gente vai falar só sobre esses assuntos que eu estou conversando aqui com vocês. De um escritório que já atua na área tributária há mais de 20 anos. Tá certo? Então nós vamos falar sobre contabilidade, vamos falar sobre procedimentos administrativos, vamos falar sobre execuções fiscais, sobre mandatos de segurança e ação anulatória de débito fiscal, trazendo casos práticos, jurisprudências e resoluções desse caso, modelos de auto de infração, de defesas, tudo isso é analisado no curso. Nós também estamos dando de bônus nosso e-book Como se tornar um advogado tributarista e também o modelo de petição já pronto sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E só nesse mês de agosto de 2020, eu não sei quando eu farei uma nova promoção, esse curso sairá de R$500 por 2020, esse mês de janeiro de 2020. Desculpa, aqui o pessoal já está puxando a minha orelha, mas já é o cansaço, porque já está um pouco tarde da hora e a gente só tem esse tempo assim. Vocês estão notando que já faz 2 meses que eu não consigo gravar um vídeo, né? Mas por causa dos compromissos. Mas só nesse mês de janeiro de 2020, esse curso sairá de R$500 por R$349. Tá certo? Então aproveite a promoção, adquira um curso que eu tenho certeza que o conhecimento que vocês vão ganhar com ele é muito superior ao valor que vocês estão investindo no curso. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Eu espero de todo o coração que vocês tenham aproveitado aí as informações que eu trouxe no vídeo, e até o nosso próximo encontro com mais um assunto prático aqui que aconteceu no nosso escritório. Forte abraço para todos. Até a próxima.